Olá, amigos. Estamos novamente com mais uma mensagem. Nós, na mensagem anterior, falamos em relação à casa espiritual, referente a uma casa de alvenaria, onde o homem constrói aquela casa, mas para que aquela casa venha a ser uma casa firme, uma casa que não venha ter problema, se constrói primeiro baldrames, depois fazem as blocos, enche tudo de concreto, cria uma base firme, para que depois então possa se levantar a alvenaria daquela casa. Tijolo por tijolo, e a casa vai sendo construída. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Aquele pouquinho que a gente vai aprendendo é aquilo que a gente está fazendo ali. Cada tijolo assentado é um conhecimento que temos. Cada piada se levando a uma fase de crescimento. A palavra de Deus, ela diz assim, só para lembrar, diz assim: todo aquele que eu esqueço as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram o vento, combateu a casa e não caiu, que estava edificada sobre a rocha. Quando a casa está firme, não haverá nada que venha derrubar, que venha causar dano para a casa. A nossa vida espiritual, quando ela é estruturada no ensinamento da palavra, e nós lutamos para viver conforme a vontade de Deus, o que está escrito aqui na palavra. Por mais que a gente tente fazer tudo, mas não conseguimos tudo, mas aquilo que a gente consegue alcançar, nós devemos manter, para que o próximo passo ser dado nos faça crescer mais uma piada em nossa vida. Se a pessoa não procurar fazer uma casa espiritual, construir a sua vida na palavra de Deus, a vida dela será como uma casa que só tem essa parte de cima, só a parte de alvenaria, mas não tem mais nada embaixo. Então essa casa vai ceder, essa casa ela vai rachar, provavelmente vai cair, vai ser derrubada. Aqui diz assim a palavra também diz assim: aquele, pois, que escuta as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram a casa. E a casa caiu. Foi grande a sua ruína. Meus irmãos, nós temos que procurar viver, nos esforçar o máximo que podemos para poder viver naquilo que Deus nos ensina. É difícil, não é fácil. A casa é difícil de levantar. Você viu no outro vídeo, quando o irmão Francis estava ali fazendo alicerce, abrindo maleta. Hoje ele já está sentando tijolos. A casa já tem uma certa altura, porque não parou. A cada dia que vai crescendo, a casa vai subindo. E qual que é o objetivo meus irmãos? Qual que é o objetivo dessa construção espiritual na nossa vida? Por que nós devemos ir na igreja? Por que nós devemos de reconhecer os erros na nossa vida? Para poder tirá-los da nossa vida. Para poder arrancar isso da nossa vida. E deixar crescer somente aquilo que é bom. Aquilo que é a direção de Deus. Por que nós devemos fazer assim? Vamos dizer assim, a vontade de Deus é essa: até que todos cheguemos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A cada dia, a cada pouquinho que recebemos, é uma fiada que se levanta. Vai chegar um dia que essa casa vai estar acabada, vai estar com o telhado pronto, vai estar rebocada, vai estar pintada e vai estar sendo ocupada. É a mesma coisa do cristão, ele vai crescendo, faz um cobertura, quando ele estiver já num nível convertido, então tem que ser ocupada. Ocupada por quem? Pelo Espírito Santo, para que essa casa venha ter utilidade, ela venha receber outras pessoas, venha dar moradia a outras pessoas,
E é o que nós temos que fazer. Quando alcançamos a estatura completa, nós devemos buscar para que um dia cheguemos. Então nós vamos agora passar por um outro local, onde nós vamos falar mais um pouquinho em relação ao que precisamos conhecer para poder crescer, ao cuidado do que sai da boca. Mais um pouquinho que a gente vai aprender. Vamos lá então? Olá amigos, estamos mais uma vez com mais uma mensagem importante para você. Meu amigo, a palavra de Deus é como construir uma casa sobre uma rocha. Quando nós edificamos a nossa vida, quando nós crescemos e procuramos neste crescimento colocar a nossa vida pautada nos ensinamentos da palavra de Deus, é como edificar uma casa sobre uma rocha. Ela vai passar por vendavais, por chuvas, por ventos, mas vai suportar. Então, meu amigo, nós precisamos aprender para que a gente possa crescer, para que a gente possa se edificar no conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm passado por dificuldades, têm tido vidas financeiras, têm tido vida familiar, destruídas por causa da falta do cuidado com a palavra. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que utiliza dela comerá do seu fruto. A palavra de Deus diz: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. A Bíblia diz, meu irmão, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele diz, abra a boca e come, devemos abrir o nosso coração e receber esta palavra que nos alimenta. Amigos, temos um exemplo importante. Temos um exemplo muito importante aqui no livro de Marcos, aqui no capítulo 11, a partir do versículo 12. Jesus ele deixou um exemplo importante em relação ao uso da palavra. Jesus, a palavra diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempos de figo. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Meu irmão, Jesus esteve numa situação semelhante a esta simulação que estamos fazendo aqui. Ele esteve diante de uma figueira como esta que você está vendo. Uma figueira igualzinha a esta, num local como este. Jesus teve uma necessidade. Jesus ele teve fome. Ele se dirigiu aonde ele acharia aquele alimento. Mas de momento não achando, o que ele disse? Ele disse, nunca mais como alguém fruto de ti. Nisso ele deixou um exemplo. Os discípulos viram essa situação. Os discípulos ouviram esta situação. Os discípulos viram esta situação. Quando Jesus disse para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti, de momento, nada aconteceu. Mas no mundo espiritual já teve um efeito, meu irmão e minha irmã. No mundo espiritual, esta palavra que saiu da boca de Jesus, que saiu do coração, com uma imaginação, que a partir daquele momento aquela árvore nada mais produziria. Ele deixa esse exemplo e ele diz assim, lá em Provérbios, dá uma paradinha aqui, daqui a pouco nós vamos voltar. Lá em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, a palavra diz assim, como imaginou a sua alma, assim é. Olha só. Jesus disse para a figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. Aos olhos humanos, em relação às pessoas que estavam ao redor dele, olhando para esta situação, nada eles viram diferente.
Mas Jesus creu em teu coração que no mundo espiritual já teve um efeito essas palavras. Ele creu, ele deixa aí um exemplo. Muitas das vezes o que nós devemos fazer com aquela situação que nos faz sofrer, com aquela situação na vida de um familiar, que temos que profetizar isso e passar a crer, independentemente das lutas que se levantam, independentemente dos momentos que nos chega até, sabe, até nos fazer querer inverter a fé, mas não, jamais podemos deixar de crer. Devemos crer de todo o coração. Amigos, a palavra de Deus, ela diz aqui em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, diz assim, ó: a morte e a vida são duas ocasiões, são duas situações. Uma dessas duas pode sair da nossa boca e ter um efeito semelhante ao da figueira. Muitas das vezes nós falamos algo, nós dissemos algo assim, isso não vai dar certo, eu preciso que aquilo dê certo. Às vezes eu estou fazendo algo e falo, isso aqui não está dando certo, eu já estou profetizando isso. Eu devo acreditar, eu devo crer que Deus me dará uma direção para vencer essa situação. Sim, quando passamos a enfrentar um problema, uma tempestade, sobre aquela casa, aquela chuva, tempestade que vem sobre aquela casa, para derrubar aquela casa, para combater aquela casa, não é verdade? Então eu devo falar, não, essa chuva não vai ter poder sobre mim, eu vou permanecer firme, essa enfermidade eu já venci ela, eu estou curado pelas feridas de Jesus, porque Jesus, ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Quando não, é uma luta que se passa na vida financeira, na vida profissional, familiar, e você olha para aquela situação e diz, eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, tudo é possível aquele que crê. Nós devemos crer, meu irmão, não podemos deixar sair da nossa boca morte nenhuma. Vamos voltar àquele momento, vamos voltar naquele mesmo lugar onde Jesus estava diante da figueira. Nós entramos numa outra parte para você poder entender que aquele momento em que Jesus disse para a figueira, ele imaginou em seu coração o estado que ela estaria depois. Ele creu no poder que há na palavra, na boca. E ele disse, nunca mais coma fruto de ti. No mundo espiritual, essa figueira já morreu, mas os discípulos, eles não tiveram nenhuma reação. Eles olharam e como se nada tivesse acontecido. Então vamos voltar aqui no livro de Marcos, aqui no capítulo 11, mas vamos agora a partir do versículo 20, que diz assim, vamos prestar atenção. Então observa, Jesus, ele deu essa oportunidade para os discípulos entenderem o poder que existe na palavra. E os fatos que ocorrem, não na hora, mas lá na frente. Por isso que precisamos crer. Então aqui no 20 ele diz assim, olha só, Jesus, meu irmão, quando ele falou isso, ele disse, nunca mais coma fruto de ti, os discípulos ouviram isso, eles se dirigiram dali para Jerusalém. Nada de anormal até o momento. Jesus, ele passou o quê? Praticamente um dia inteiro. Ele passou para o outro dia, foi quando eles se dirigiram novamente àquele local. Meu irmão, Jesus teve o prazer de passar naquele mesmo local, para poder mostrar o efeito que teve a sua palavra. Aqui diz assim, aqui a palavra diz assim, olha só. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Olha só. Estava nesta situação aquela figueira, meu irmão. Ela tinha folhas e de repente ficou seca, desde a raiz. Esse poder a palavra tem. Então, meu irmão, o que aconteceu nesse momento? Olha só. E eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondeu e disse, tendes fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz,
Tudo o que disser será feito. Olha só. O que aconteceu, meu irmão? Jesus, como imaginou a alma de Jesus, assim aconteceu. Aquela figueira que não produzia fruto, se secou. Aquela enfermidade, meu irmão, que impede a saúde de prosperar, tem que secar. Aquela miséria tem que secar. Aquela vida profissional amarrada tem que se secar. Em nome de Jesus. Creia no teu coração. Então é mais essa mensagem, meu irmão, essa palavra importante, peço que ela fique no teu coração. Guarde essa palavra, ela vai ter um efeito grande na sua vida. Fique com Deus e até mais.